Pessoal, vamos dar continuidade a projetar o controlador e ver principalmente os seus efeitos, né? Que vai estar agora justamente trabalhando com isso. A gente trabalhou até agora no equacionamento, né, do Laplace, tá ok? E vamos agora estar fechando a malha para entender aqui o sistema. Então, vamos pegar a equação de malha fechada, né? Que já discutimos, né? Que é o G, né? 1 mais GH. Normalmente a gente vai fechar com algumas plantas que a gente conhece. As plantas são os modelos matemáticos que nós tínhamos comentado, né? Então, a planta ela pode ter N modelos matemáticos, tá ok? Como a gente vai fazer uma demonstração controle de velocidade, o controle de velocidade é um sistema de primeira ordem, tá ok? Então vamos estar colocando um sistema de primeira ordem. Vamos também fechar um controlador puramente proporcional, tá ok? Ou seja, somente com ação proporcional, tá ok? Então, como ficaria isso, tá ok? Lembrando que o controlador é o CLP e o conjunto planta, etc. Então, normalmente a planta que a gente vai estar trabalhando é uma planta de primeira ordem. Então, vou colocar aqui uma planta que tenha ganho 1 e uma constante de tempo tal, tá ok? Tal S mais 1 é justamente a minha planta, tá ok? Pode ter outros modelos matemáticos, ok? Então vamos estar trabalhando para obter o nosso modelo em malha fechada, tá ok? E vamos colocar o controlador. Então vamos fazer aqui então, né? Vou estar desenvolvendo justamente esta equação aqui, está substituindo, tá ok? Então vai ficar como? Para o ganho proporcional. Vai ficar Kp vezes a minha planta, que no caso com ganho 1, constante de tempo tal, que vai ser um número 2, 3. No caso de motores de corrente alternada, são valores muito pequenos. Né? Dependendo da planta, pode ter uma constante de tempo maior, se for uma planta térmica e assim por diante. Constante de tempo de um motor acaba sendo inferior a 1 segundo. Porque quando você joga um degrau, é o tempo que ele demora para poder chegar lá. Em 5 tal, né, ele já estaria chegado no valor de regime, né, sobre a ótica da velocidade. Né. Então o que acontece? Esse cara aqui vai ser o meu G, tá ok? Então o Kp vai para a parte de cima. O que a gente vai ter que fazer agora? Aplicar essa fórmula aqui. Eu vou estar passando, adiantando passos para poder estar discutindo. Então vai ficar Kp na parte de cima. Para poder fechar a malha, que é o GDS 1 mais GH, eu vou fechar já aqui. Então o G, que a gente vai chamar de G de malha aberta, tá ok? Ó, G de MA, tá ok? E agora eu vou ter agora o meu G de MF. Tá ok? Vai ser a parte do numerador não muda, então vai ser KP, né? Vou fechar a malha de um jeito mais rápido, né? Quando a gente pega e fecha a malha, a parte de cima, por causa dessas equações que nós temos aqui, tá ok? Ela vai estar fazendo cair o ganho para a parte de baixo. Então eu já vou pular esse passo para podermos discutir depois os efeitos disso, né? Então eu vou ter aqui o tal S mais 1 e a parte de cima, que é o Kp, vem aqui. Ok? Então esse é o meu sistema em malha fechada, tá ok? Para
um ganho proporcional. Ok? Vamos agora fazer o mesmo para o integrador. Então, para o integrador vai ficar como? 1 sobre tau I de S vezes a minha planta tau planta, né? Porque nós só estamos chamando de tau aqui, não tau planta, tau S mais 1. Quando fazer essa multiplicação, o que vai acontecer? Ele vai formar, aqui faltou, é KP. Esqueci que eu estou usando o padrão ISA, isso aqui é importante, que é o que o CLP usa. Então o KP vai passar aqui na parte de cima, tudo isso aqui ainda é o meu malha aberta, tá ok? É o G de malha aberta. Então vai ser quanto? Tau I vezes tau, que na verdade é o tau planta, né? S quadrado, né? Porque fez aqui a multiplicação, mais tau I de S. Eu posso querer simplificar esse sistema e transformar o que a gente vai estar discutindo, que é um sistema tipo 1. Eu posso estar aplicando uma evidência aqui em S, tá ok? Que na verdade é basicamente eu colocar um parênteses aqui, perfeito? Mas aqui eu consigo já ver que é um sistema de segunda ordem, isso vai ser importante para nós. Quando eu fechar a malha, o ganho proporcional vai descer. Então o ganho de malha fechada vai ser quem? Vai ser KP sobre todo o bolo que estava aqui na parte de baixo, tau I, tau S quadrado, mais tau I de S mais KP. Posso depois, se eu quiser, trabalhar, dividir esse tau I, tal planta, toda a expressão por tau I tal planta para deixar um único termo, para depois aproximar para um sistema de segunda ordem, mas no momento não estou interessado em fazer essa demonstração, ok? E já discutimos agora do controlador PI, o P depois o I, agora vamos falar da malha fechada da derivada. Da malha fechada derivada é o mais simples de todos, né? Então vai ser KP, né? Vezes tal D de S vezes a planta. Tal de S mais 1. Então o que com vai ficar? Então vai ficar na parte superior, KP, tal D de S, né? Isso aqui é em malha aberta, tal S mais 1. E agora a malha fechada é só somar a parte de cima. KP, um processo de simplificação. Tal D de S. Posso aplicar uma evidência aqui nesse sistema, né? Então vai ficar o mesmo numerador, KP vezes tal D de S. Repare que ele adicionou um zero no sistema, tá ok? E aqui eu vou ter o KP vezes o tal D mais tal, abre e fecha parênteses, ds mais 1. Então, isso aqui é importante.
Muito importante essa parte. Quando eu coloquei só derivada, o que ele fez? Ele adicionou um S na parte de cima, coisa que não existia na planta original. Quando a gente olha o controlador PI, o que ele fez? A planta era de primeira ordem e elevou para segunda ordem. Ok? E quando eu coloquei o controlador somente proporcional, ele não aumenta a ordem. Ele vai alterar a razão aqui da parte de baixo, ó, porque sempre vai estar o KP que eu digitar no sistema, ele vai também na parte de cima, no numerador e no denominador. Isso é importante entender. E daí que acontece vários fenômenos, tá, ok? Que a gente vai estar discutindo na sequência, ok?